Olá, pessoal, tudo bem? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre termoquímica. Então, já pelo nome, a gente já tem como associar o que seria o termo, já sei que lembro algo de temperatura, né? Termo, de termômetro, temperatura, e química vai ser alguma coisa relacionada aos processos químicos. Então, trouxe aqui a definição para vocês, e hoje a gente vai aprender um pouquinho como é essa termoquímica, o que ela é, e como aplicar a termoquímica, tá bom? Então, olha, a termoquímica é a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham as reações químicas, né? Quando a gente fala em energia, a gente já remete a calor, que é a transferência, né, de temperatura de um corpo para outro. Então, a termoquímica estuda as variações de energia, né, de temperatura, que acompanham as reações químicas, certo? E aqui, ó, trouxe aqui esses dois corpos, né, dois blocos, para a gente ter noção, de fato, desse conceito de calor. Então, temos aqui um corpo A, certo? E aqui temos um corpo B. O corpo A, ele está a uma temperatura de 50 graus Celsius e o corpo B na temperatura de 10 graus Celsius. Então, qual é a tendência de acontecer aí? É a tendência de que quando esses corpos, né, entrarem em contato com o outro, aquele que está na maior temperatura, ele vai acabar transferindo calor para aquele, né, transferindo energia, né, que no caso vai ser o calor, para aquele que vai ter menor temperatura. Até chegar a um ponto que vai se estabelecer aqui um equilíbrio. Então, se esse tem 50 e esse tem 30, vai chegar um momento que ambos os corpos vão estar mais ou menos a 30 graus, né? 50 e 10, né? Perdão. Então, vai chegar um momento que ambos vai estar aproximadamente a 30 graus, como se tivesse atingido o equilíbrio. Então, aqui embaixo já tem a definição. O que é o calor, né? A energia transferida entre dois corpos, ou entre corpos, ou entre partes diferentes de um mesmo corpo, que tem temperaturas diferentes, né? Então, se tiver temperatura diferente, vai transferir essa energia de um para o outro, tanto no mesmo corpo, quanto em partes diferentes, né, de um mesmo corpo. E vou dar um exemplo, uma barra de ferro é um único corpo, né, um único objeto, mas se eu aquecer uma barra de ferro nessa extremidade, com o passar do tempo, né, a barra de ferro vai ficar toda aquecida, né, que transferir energia no mesmo corpo. E se for em dois corpos diferentes, posso dar exemplo até da nossa própria mão. Eu estou com uma mão ali no gelo, um tempão, e essa outra em lugar algum. E, de repente, depois que eu tiro essa do gelo, ela, obviamente, vai ter uma temperatura inferior a esta, e eu coloco as duas em contato. Então, com o passar do tempo, vai haver um equilíbrio, né? Vai transferir calor do de maior energia, que é o que estava mais quente, para o de menor. Então, isso é o que a gente chama de calor, essa transferência de energia. Aqui, trouxe os estados físicos da matéria, para a gente ter noção dessa transferência de calor. Então, aqui o estado sólido, o líquido e o gasoso. E o que é que essas moléculas vão ter aí de diferente? Vou pegar aqui uma canetinha. Então, aqui no estado sólido, né? Até quando a gente tá brincando que a gente faz assim, estátua, né? Congela, não estado sólido, é aquele que vai estar ali, ó, em que as moléculas vão estar unidas umas nas outras. Aqui no caso da água, vai formar até uma rede cristalina. Então, a água, a gente viu que é H2O, né, ó. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se eu fosse abrir essa molécula, iria ficar mais ou menos assim. Certo? Isso aqui é um hidrogênio. 2 hidrogênio e um oxigênio, aqui alguns 2 elétrons livres. Então, nessas bolinhas que tem aqui, né, que aí eu acho que vocês não estão visualizando bem, mas tem um azul no meio e 2 vermelhinhas em cada ponta, né, que estão unidas. Então, isso aqui é a representação da molécula de água. Então, aqui várias moléculas de água estão se unindo, né, se formando para formar essa rede cristalina. A partir do momento que derrete, então, vamos imaginar, congelou, derreteu. Quando derrete, essas moléculas, elas começam a se separar umas das outras. Aqui ainda tem 3 moléculas de água unidas, 2 unidas, mas elas não vão estar tão juntinhas quanto estariam aqui no estado sólido.
E no estado gasoso, né, a gente também pode considerar o estado de vapor, quando aquece, né, que aquela água começa a evaporar, ou até mesmo na panela, que eu coloco uma água para ferver, a gente já vê que as moléculas elas ficam todas agitadas. Então, por aumentar a temperatura e o grau de agitação dessas moléculas, elas vão ficar bem separadas. Olha aqui no estado gasoso, as moléculas todas separadinhas umas das outras. Então, no estado sólido, elas vão estar bem unidas, formando essa rede cristalina. Às vezes, fica até um espaço. Acho que muita gente já pegou um cubinho de gelo e pensa que tem umas bolinhas dentro do gelo, mas, na verdade, são espaços de ar, né? Porque as moléculas se unem e se unem de forma a se expandir também, né? Elas não ficam tão unidinhas, elas se juntam, se unem, mas ficam esses espaços entre elas, né? Que é o que forma essa rede cristalina. Então, o sólido, o líquido já estão mais separados, e o de vapor, elas já estão super agitadas, então vão ficar bem separadas umas das outras. Então, com isso, trouxe aqui esses conceitos para a gente ter uma noção aqui, para definir. Então, às vezes a gente até sabe, se eu disser assim, uma água que congelou, será que é o quê? Uma solidificação, uma liquefação, uma evaporação? E a gente vai, lógico, que solidificou, já sei que é solidificação. Porém, não é tão fácil, né? Tem uns básicos que a gente consegue definir, como, por exemplo, uma água que evaporou. Claro que é uma evaporação, né? Um tipo de vaporização. Mas muitas vezes a gente acaba se confundindo, fusão, com liquefação, condensação. Então, eu trouxe aqui um macete para vocês não esquecerem, e sempre que tiver alguma prova, pode ser até mesmo prova do Enem, vocês podem ir lá no cantinho da prova e fazer esse rabisco para não errar na prova, certo? Então, aqui a gente está vendo tudo, uma mudança de estado físico, a água ela não deixa de ser água por estar em forma de gelo, a água não deixa de ser água por estar em estado de vapor, sempre vai ser água, que vai mudar seu estado físico, de sólido, líquido e gasoso, né? A gente fala muito em gasoso, mas na verdade é um conceito que até é falho, né? Ela vai estar em estado de vapor. A gente só considera em estado gasoso a água quando passa dos 100 graus, que é a sua temperatura de ebulição. Então, vamos imaginar que esse gelo eu acabei de tirar do congelador, está começando a derreter, ele vai estar mais ou menos 0 graus. Certo? Aqui, vamos imaginar a temperatura ambiente, vamos imaginar que aqui está mais ou menos 27 graus. Vou estabelecer aqui uma temperatura fictícia que esteja a temperatura ambiente. A gente sabe que Caicó é totalmente diferente. E aqui uma nuvem. Vamos imaginar não só a nuvem, mas quando tem um aquecimento da água que ela começa a evaporar. Vou até considerar aqui o ponto de ebulição, que seria 100 graus. Pode ser uma menor temperatura. Isso aqui é só para a gente fazer um paralelo no que eu vou querer explicar. Então, a gente está vendo que nesse sentido, ó, do sólido para o líquido, a temperatura aumenta, né? E do líquido para o estado de vapor, a água também aumenta a sua temperatura. Ou seja, o que a gente percebe é que nesse sentido do sólido para o estado de vapor, há um aquecimento. Então, se eu estou quente, é porque eu estou fazendo o quê? Eu estou recebendo calor. Então, eu estou aqui, não estou nem suada. Mas se o ambiente começar a esquentar, o que vai acontecer? Eu vou absorver tanto calor que vai aquecer. Então, nesse sentido, aquece, né? Está recebendo calor. E nesse sentido oposto, aí, que há uma redução de temperatura, lógico, se eu estou a 100 graus, de repente passa o estado líquido, para congelar, vai ter que diminuir a temperatura. Então, nesse sentido, no caso da minha direita, né, para a minha esquerda, está diminuindo a temperatura. Ou seja, eu estou tirando o calor de mim, estou muito quente, então, para eu esfriar, eu vou ter que liberar calor, né? Então, vamos imaginar aqui uma comida. Sempre eu pego uma prova, se eu tiver dúvida do que é fusão, liquefação, sublimação, eu faço isso, é sólido. Lá no cantinho do Enem, não tem problema nenhum fazer isso, do Enem, uma prova do AES, não tem problema nenhum, até porque o que vai contar vai ser o cartão resposta. Sólido, líquido e gasoso. A gente já viu que nesse sentido está aquecendo, ou seja, absorvendo calor, e nesse sentido está esfriando, liberando calor.
Agora eu vou pegar uma canetinha aqui de outra cor para facilitar. Ou seja, uma comida, eu vou dar uma dica aqui, uma comida, muita gente não gosta, mas é uma comida que lá tem duas consoantes, né, que tem F e tem V, e que para a gente comer, a gente precisa aquecer, ou seja, aumentar a temperatura, né? Então, na aula muita gente acertou, mas aqui eu vou colocar uma fava. Então, a fava, quais são as consoantes da palavra fava? É um F e um V, ou seja, nesse sentido, que é o sentido de aquecimento, né, que absorve calor, eu vou colocar uma fava, até porque para eu comer uma fava eu vou ter que aquecer, aumentar o calor. No sentido do gás para o líquido, a gente esfria, né, para congelar, então, libera calor. Imagine se a gente esfriasse a um tal ponto de congelar, liberasse tanto calor que esfriasse até o ponto de congelar, que é o que acontece com a água, né, mas é de acordo com o meio que ela se encontra, né, no caso vai ser um freezer, um congelador. Então, uma coisa que a gente libera todo dia é sola. Muita gente não sabe, né, que um pum é chamado de sola. Mas aí uma sola a gente libera, né, nesse sentido de liberar calor. Então, as consoantes da palavra sola é um S e um L. Então, a partir daí eu não esqueço mais. Caiu na prova uma pergunta, é fusão, é liquefação, é condensação? Então, o que é que eu vou fazer? Vou lá no cantinho da prova, coloco sólido, líquido e gasoso, e aí eu me ligo que no sentido do sólido para o gasoso está aquecendo, para aquecer eu coloco aqui uma fava para aquecer, e no sentido do gás para o líquido, em que há uma liberação de calor, para esfriar, eu lembro de uma coisa que a gente libera todos os dias, que é uma sola. Então, SL. Então, do sólido para o líquido tem uma fusão, do líquido para o gasoso tem uma vaporização, do gás para o líquido tem uma liquefação, que também é chamada de condensação, e do líquido para o sólido tem uma solidificação. Simples assim. Então, tanto do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido, ocorrem coisas subliminares, coisas que eu não consigo entender, como é que tem um sólido que ele não derrete, de sólido ele já vira vapor. Ou então o contrário, eu tenho um vapor que não vira água, né? Às vezes a gente está cozinhando na panela, a gente tampa, e aquela tampa começa a suar. Então, o vapor começa a se liquefazer ou condensar e voltar a ser líquido. Mas imagine só que se ao invés de voltar a ser líquido, eu fizesse diretamente voltar a congelar, ou seja, do gás para o sólido. Então, são processos subliminares. Por isso que eu chamo de sublimação, quando é do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Também eu posso chamar do gasoso para o sólido de ressublimação. Mas não fica errado também se eu chamar sublimação, da mesma forma que do sólido para o gasoso, certo? Então, exemplo do sólido direto para o gasoso, a gente tem a naftalina, né? Aquelas bolinhas brancas que a gente bota no banheiro, em armário. Então, quem já usou naftalina em casa, já deve ter percebido que a gente coloca uma bolinha no cantinho e depois de alguns dias parece que ela vai diminuindo o tamanho. Então, aquilo ali, ela já está direto passando para o seu estado gasoso, certo? E do gasoso para o estado sólido, a gente tem um exemplo de que as nuvens elas ficam cheias de vapor de água. Então, se esfriar muito, elas, ao invés de descarregarem chuva, vão descarregar o quê? Granizo, né? Às vezes neva. Então, dependendo do esfriamento, se ela esfriar a tal ponto, liberar tanto calor, ou liberar tanto calor, pode ser que nem libere para formar líquido. Libere tanto que esfrie tanto que comece a cair chuva de granizo e também comece a nevar. Então, sólido, líquido e gasoso, fava, sola. E o que acontece nas extremidades são processos subliminares. Então, já sei que é uma sublimação. Em relação à vaporização, a gente tem de 3 tipos: ebulição, evaporação e calefação. Todos eles são processos que evaporam, né, de vaporização. Qual é a diferença? A evaporação é um processo natural. Se eu disser, coloquei minha roupa para estender e evaporou a água. Foi natural. Você não precisou usar nenhum aquecimento para
para aquela água sair da roupa, né? Só a temperatura do ambiente. Outra coisa, eu coloco um balde de água, vou colocar um balde de água ali no muro. Deixo uns dias, quando eu volto, depois de 5 dias, a água já está quase acabando. O que aconteceu? A água evaporou. Então, é um processo natural, evaporação. A ebulição, eu preciso aquecer e esperar aquela temperatura, né, que aquele líquido vai passar para o seu estado de vapor. No caso da água, a gente já aprendeu desde sempre, né, mas a gente vai revisar hoje, que a água ela entra em ebulição a mais ou menos 100 graus. Se eu estivesse utilizando o álcool, quando chegasse em mais ou menos 60, 70 graus, ele já estaria evaporando. A gente vai entender isso, o porquê que isso acontece. E também na outra aula a gente viu um pouco sobre isso, né, em relação à pressão de vapor. A pressão de vapor do álcool é muito maior, a vontade de evaporar do álcool é muito maior, então ele vai ter um ponto de ebulição menor. Então, ponto de ebulição é aquele ponto que começa a ferver e começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. E a calefação, ela é bem parecida com a ebulição. A diferença é porque é instantâneo. Então, você tem uma taxa bem quente e você coloca no fogo, de repente você coloca um pouquinho de água, faz tss. Quando você olha, cadê a água? Sumiu. Então, é uma evaporação super rápida, né, devido a uma alta temperatura e um pequeno volume a que foi submetido. Olha aqui. Deu vontade de espirrar. Então, aqui é uma pergunta. Essa pergunta, eu coloquei também na tarefa de vocês, sendo que eu fiz uma pegadinha, porque no final eu mudei a pergunta. Deixei o textinho igual e no final mudei. E muita gente errou, porque foi pegar na internet. Então, vou mostrar aqui essa pergunta e vou mostrar o que eu alterei lá na pergunta da atividade diagnóstica. O ciclo da água é fundamental para a preservação de vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico, né, que é o ciclo da água. Numa dessas mudanças, olha só, a água ou a umidade da terra absorve calor. Eita, se absorveu calor, aqueceu. Quer que eu aqueço? Uma fava. Então, já sei que vai ser ou fusão ou um tipo de vaporização, né? Que seja calefação, evaporação ou evaporação. Então, ó, quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas do líquido, elas podem ter energia necessária para subir à atmosfera. Ou seja, o líquido tem energia, recebe muito calor e vai para a atmosfera. Então, ó, sólido, líquido e gasoso. Se está me dizendo que eu sei que pode ser fava, pode ser o F da fava ou o V da fava, né? Já que está falando em aquecer. Mas se está falando que o líquido subiu para a atmosfera, então o líquido passou para o estado gasoso, ou seja, é um dos processos de vaporização. Então, já sei que fusão não é, liquefação também já sei que não é, evaporação, né? É a alternativa correta, já que está falando que o líquido recebeu energia e subiu para a atmosfera. Solidificação, já sei que não é, e nem tampouco condensação. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C, evaporação. O que foi que eu coloquei na atividade diagnóstica? Coloquei tudo igualzinho, sendo que quando eu cheguei aqui, que eu falei, quando absorveu o calor suficiente, né, começou a ocorrer o derretimento das calotas polares. Olha só a pegadinha que eu coloquei. Então, se está absorvendo calor, da mesma forma. Ou vai ser fusão, ou vai ser vaporização. Então, ia ser uma das duas de toda forma. Porém, eu disse que ocorreu um derretimento das calotas polares, ou seja, do sólido passou para o líquido. Então, lá na atividade diagnóstica, a alternativa correta seria fusão, porque eu mostrei que o gelo derretia das calotas polares. Porém, vocês acabaram pegando pela internet
e marcaram como se a pergunta tivesse prevalecido a do Enem de 2019, mas, na verdade, eu fiz uma pequena alteração. Então, se a água sobe para a superfície, já sei que evaporou. Então, seria evaporação. Mas se eu dissesse que o gelo derrete das calotas polares, o sólido passa para líquido. Então, a resposta seria fusão. Espero que todo mundo tenha entendido. Então, o que é que a gente faz para passar de um estado para outro? O que é que acontece? Então, geralmente, ocorre formação ou ruptura de ligações. Então, professora, como é que eu vou saber? Uma fava, eu já vi que do sólido para o líquido para o gasoso é uma fava, né? Fusão e vaporização. Quando eu aqueço, as moléculas começam a ficar tudo agitada, então provavelmente vai acabar quebrando ligações, rompendo ligações. Então, geralmente, no aquecimento, rompe ligações. E quando eu esfrio, vamos lembrar lá do gelo, né? Que as moléculas começam a se juntar uma com a outra, né? Para formar aquela rede cristalina. Então, quando está esfriando, está formando ligações. Então, sempre que a gente fala em transformação da matéria, ou está ocorrendo formação, ou está ocorrendo ruptura de ligações. Então, nesse caso, eu tenho uma água que de repente derreteu. Vixe, professor, ou que de repente congelou. Vixe, professor, e agora não me lembro mais se é fusão, solidificação. Se eu esquecer, do mesmo jeito, sólido, líquido, gasoso, né? Nesse sentido, fava, e nesse sentido, né, ó, sola. Se tá me dizendo que o líquido congelou, passou para gelo, então ocorreu o quê? Uma solidificação. Então, nesse sentido, a gente viu que a sola a gente libera, então tá liberando energia. Se libera energia, eu esfrio. Se eu estou esfriando, eu estou formando ligações. Então, nesse caso, ocorreu um processo de liberação de energia, né? Ó, passou do líquido para o sólido, devido à ajuda de quê? De um congelador, né? Que foi a vizinhança dele, que fez com que ele congelasse, certo? E a partir daí, eu posso dizer que esse processo, ele é um processo exotérmico, que liberou energia. Está saindo, liberando energia. Exotérmico, certo? Aqui nesse outro, ó, já é o contrário. Eu tenho um gelo que derrete. Então, já sei, sólido, líquido e gasoso, né? Se eu me esquecer, eu faço isso. Então, aqui está me dizendo ó, que foi um sólido que derreteu. Ou seja, o F da fava. Aqui ocorreu, então, o quê? Uma fusão, ou seja, aqueceu, liberou calor, ou absorveu calor, né? A gente viu que a fava aquece. Então, olha, está absorvendo calor. Eu me esquentei tanto que descongelei, certo? Então, no processo de fusão ocorre o quê? A absorção de calor. Tanto pode ser a temperatura ambiente, quanto eu posso colocar ele em algum lugar que gere um aquecimento, esse gelo derreta ou tirar do congelador, certo? Então, se está entrando calor, absorvendo para eu aquecer e derreter, então é um processo endotérmico. Tá? Aqui tem até as definições para quem tiver dúvida. Então, nas reações químicas ocorre tanto ruptura como formação de ligações intramoleculares, né, dentro da própria molécula. Para determinar se um processo é exotérmico ou endotérmico, a gente vai considerar o quê? Se absorveu ou se liberou, né, energia. Então, nesse caso, ó, se a energia é absorvida, ó, absorvi energia, estou aquecendo. Então, se eu aqueço, está ficando agitado, então eu vou quebrar ligações. Então, ocorreu a ruptura de ligações dos reagentes, né, das ligações reagentes. E se a energia foi liberada, ó, liberei energia, vou esfriar até congelar e formar ligações. Então, se eu libero energia, ocorre a formação de ligações dos produtos, né? Então, o saldo energético entre elas indica se o processo libera ou absorve energia. Então, a gente sempre tem que levar em consideração o que está acontecendo. Então, olha como é importante a gente saber
as transformações físicas, né? Do sólido, do líquido gasoso e o contrário. Porque a gente consegue entender se absorve ou libera calor, a gente consegue perceber se forma ou quebra ligações, a gente consegue entender se é um processo isotérmico ou endotérmico, e assim a gente consegue acertar muitas questões diferentes que caem de termoquímica dentro do Enem. Então, esses processos de absorver energia e liberar energia vão ocorrer de acordo com o quê? Com a vizinhança. O que é isso? A vizinhança é aquele local que o sistema vai estar. Então, se eu tenho um copo com água e eu coloco ele no sol, obviamente a temperatura vai aumentar, porque a vizinhança dele está quente, né? O que está ao redor dele está quente. Mas se eu pego um copo de água e coloco no congelador, provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai solidificar, né? Vai virar gelo, porque a vizinhança dele é quem? É o congelador. Então, os sistemas, eles variam sua temperatura e eles absorvem ou liberam energia de acordo com o ambiente que eles se encontram, que a gente chama de vizinhança, certo? Então, a vizinhança é quem determina se o sistema vai liberar ou absorver energia. Esses sistemas, eles absorvem ou liberam energia, ou então nem absorvem nem libera, de acordo se aquele sistema é aberto, se o sistema é fechado, ou se o sistema é isolado. Então, o que é chamado um sistema aberto? Então, aqui um sistema aberto é aquele que é um sistema, vamos imaginar aqui, sem tampa. Então, um sistema aberto, aqui tem um exemplo desse frasco, né, que ele parece aquele tubete de aniversário, em que está com a tampa aberta e tem um líquido dentro. Então, se eu absorver aqui, esse líquido vai aquecer. Se eu colocar no congelador, esse líquido vai gelar ou até congelar, né? Dependendo, que a gente viu na outra aula que alguns líquidos, como por exemplo a cachaça, elas demoram a congelar, mas de toda forma ela vai esfriar no congelador bastante. Então, nesse sistema aberto, tanto ele permite troca de energia, ou seja, tanto eles podem liberar ou absorver, né, calor, quanto permite troca de matéria. Por que de matéria? Porque ele está ali aberto. Então, pode entrar qualquer coisa ali dentro, pode colocar aí um açúcar ali dentro, cair um sujo, eu posso derramar sem querer. Então, se o sistema está aberto, ele troca matéria. A gente chama trocar matéria. Então, o sistema aberto, ele permite a troca de energia, né, de calor, como ele permite a troca de matéria. Num sistema fechado, a gente vai ver alguns exemplos. Num sistema fechado, eu consigo também aquecer ou esfriar, ou seja, consigo permitir a troca de energia. Mas se ele está tapadinho aqui, não vai entrar nada dentro nem vai sair. Então, eu posso dizer que um sistema fechado, ele não permite troca de matéria, somente de energia. Então, o sistema aberto permite troca de matéria e energia. Sistema fechado só permite troca de energia e não permite troca de matéria, porque está ali, né, lacradinho. E um sistema isolado, né, fechado e isolado, ele nem permite troca de matéria, nem permite troca de energia. E que sistema é esse? A gente vai ver o que realmente é, mas é uma espécie de garrafa térmica. Algumas garrafas térmicas, dessas baratinhas que a gente compra, elas permitem uma troca de energia até fácil, só enquanto a gente coloca café, fecha, não rosqueia direito, ou então a rosca já não é tão boa. Então, aquilo ali no instante o café esfria. A gente sabe que tem garrafas térmicas que não são tão eficientes, mas a maioria das garrafas térmicas de boa qualidade, elas foram desenvolvidas para manter a temperatura por pelo menos 12 horas. Então, se tiver uma garrafa térmica boa e eu fechar e deixar ali sem abrir em nenhum momento, né? Vou para uma viagem, só quero abrir essa garrafa daqui a 8 horas. Ela vai conseguir manter aquela temperatura. Por incrível que pareça, se a garrafa realmente for boa. Então, aqui exemplo de sistema aberto, né? Aqui a gente está vendo. Sistemas, são sistemas que apresentam relações de intercâmbio, né? Que é troca, com o ambiente por meio de entradas e saídas, né? Aqui está aberto, então, entradas e saídas. Os sistemas abertos, eles permitem a troca da matéria, de energia e de informação com o meio ambiente. Então, aqui um copo com água, um copo aberto, permite troca de energia e de matéria. Uma latinha de refrigerante aberta, troca tanto matéria quanto energia. Obviamente, se a latinha estiver lacrado,
lacrada, ela já é considerada um sistema fechado, né? Nesse caso, o exemplo é latinha aberta, para a gente ver que ela aberta é um sistema aberto. E a panela de pressão também é um sistema aberto. Oh, sistema aberto, uma panela de pressão. A gente vê que a panela de pressão são esses vaporzinhos aqui, mesmo ela lacrada. Então, se eu pegar uma panela de pressão seca, vazia, fechar bem direitinho e mergulhar ela assim dentro de uma piscina, vocês vão ver que vai ficar assim, blue. Por quê? Por esses furinhos da tampa vai começar a entrar água. Então, eu não posso dizer que é um sistema fechado. Sistema fechado, eu tenho que mergulhar ele em algum líquido assim, aprofundado, e não entrar nada, como uma latinha fechada, por exemplo, uma garrafa lacrada. Então, se entra líquido, se entra vapor, sai vapor, não é sistema fechado, é um sistema aberto. Por isso que é tão importante, quando a gente tirar uma panela do fogo, de pressão, que estiver chiando, vocês não coloquem embaixo da pia para ligar, achando que ela vai esfriar rápido, vocês não abrem antes, não coloquem. Então, um dos maiores casos de explosão de panela de pressão foi por causa disso. As pessoas acabam de tirar a panela do fogo, vou logo botar aqui dentro d'água, para ver se no instante esfria, eu abro logo. O que acontece? A pressão aí sim que aumenta ali dentro. E quando coloca embaixo da torneira, enquanto o vapor quer sair, aquela água vai querer entrar pelos furinhos. Então, a pressão ali dentro vai ser tão grande que a tampa não resiste e, puf, acaba explodindo. Então, existem vários vídeos, se vocês quiserem colocar no YouTube, panela de pressão, com pia, com água, vocês vão ver que o maior índice de explosão de panela de pressão é por colocar dentro d'água, achando que é um sistema fechado, mas não é. É um sistema aberto. Um sistema fechado, eu considero o quê? Um botijão de gás lacrado, né? O frasquinho de tubete, né? Vai trocar energia, eles vão mudar a temperatura por fora, né? Mas, assim, não vai trocar matéria. Aqui é aquelas bolsinhas térmicas que o pessoal coloca nos desenhos assim na cabeça quando tá doente. Então, a bolsa térmica, a gente sabe que tem um gelzinho ali dentro, que ele tanto esfria quanto ele aquece, de acordo com o quê? Com a sua vizinhança, com o ambiente que eu coloco ele. Porém, não vaza. Esse gel não vaza, só se eu furar. Então, ó, ele é um sistema fechado. Esse número aqui foi só brincadeirinha mesmo, só para dizer que é um sistema fechado, é igual a um sistema que diz que 1 mais 1 é igual a 2. Mas isso não tem influência, não. E um sistema isolado é o da garrafa térmica. Então, a garrafa térmica, vocês podem já prestar atenção que a maioria das garrafas, elas são rosqueadas e com a tampa bem comprida, né, para poder realmente lacrar bem. Essas tampas, geralmente, elas são, por dentro dela, tem isopor, por isso que elas ajudam ainda mais a isolar. Chama até de tampa isolante, porque por dentro dela tem um revestimento à base de isopor. Se alguém já quebrou uma tampinha dessa ou abriu, vocês já viram que por dentro tem isopor, tanto na tampinha quanto na garrafa, né? Quem já quebrou uma garrafinha de plástico já deve ter percebido que tem isopor, né? Às vezes ela tem só no fundo isopor, mas geralmente toda garrafa térmica tem que ter um pouco de apoio isolante. Então, no geral, a garrafa térmica tem uma tampa isolante. O revestimento externo pode ser de alumínio, pode ser de material feito de polímero, né, que é plástico. A gente vai aprender isso em orgânica. Toda garrafa térmica ela tem uma superfície espelhada, como se fosse um vidro. Acho que muitos de vocês já devem ter quebrado garrafa térmica e perceber. Inclusive, eu tenho uma garrafa ali que eu quebrei sem querer. Nunca tinha usado. Vou trazer para vocês verem agora o barulhinho que elas fazem, para vocês verem que realmente ficou como se fosse cacos de vidro dentro dela. Essa superfície espelhada é para permitir, quando o calor quiser entrar, ela vai refletir, certo? E assim não vai trocar, perdão, não vai trocar energia com o meio. E, além disso, vai ter um vácuo, né? Um vácuo é aquele espaço que não tem nada, não tem ar, não tem matéria. Lógico que numa garrafa térmica não existe o vácuo perfeito. Não existe um vácuo perfeito, mas ele ajuda a, junto com a superfície espelhada, com a parte isolante, vai ajudar que nem o calor da garrafa consiga sair, ou o calor, ou a água gelada que possa ter colocado, um refrigerante, uma bebida, nem se ela seja quente ou frio vai fazer com que haja essa troca de calor, certo? Eu vou passar um videozinho para vocês, enquanto isso eu vou pegar a garrafa para mostrar a vocês, tá bom? Para vocês terem
noção de como é a garrafa térmica quebrada. Olha só, aí mostrando o café, como é que as partículas estão agitadas, mesmo forma do café quente, da água quente, qualquer líquido quente. A gente não percebe muito, né? Às vezes a gente nota que tem umas bolinhas assim, mas aquilo ali são elas muito quentes, e aí elas batendo uma na outra, vai transferindo o calor, né? De uma para a outra. Mas como tem um vácuo, né? Como tem a superfície espelhada, elas não conseguem transferir calor de uma para outra, então o calor fica preso dentro da garrafa. Nem troca energia com o meio, né? Nem do meio para fora, nem de fora para dentro. Mostrando que, de fato, o vácuo no laboratório ele não é 100%, mas acaba influenciando. Então, esse é um assunto que vocês veem tanto em química, quanto vocês veem também em física. Então, aqui, só para finalizar a aula, trouxe, mostrar aqui a garrafa térmica, ó, estando um barulhinho, que de fato eu dei uma queda, sem nunca ter utilizado, e acabou que a superfície espelhada de dentro quebrou inteira. Então, quando a gente abre aqui, dá para ver perfeitamente, a superfície espelhada quebrou. Então, aqui já não adianta mais, eu vou usar ela como um jarrinho de flor. Essa garrafa, dá para perceber que ela não tem o isopor nela, né, por fora. O isopor dela tá só na parte do fundo, né, como isolante térmico. E aqui na tampa, que geralmente as tampas rosqueadas são bem compridas, então provavelmente ela tem um revestimento de isopor aqui por dentro da tampa. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco de termoquímica. Isso foi só a introdução de termoquímica. Então, na próxima aula, a gente vai ver a parte 2, ainda teremos também a parte 3. Então, termoquímica é um assunto bem extenso, mas um assunto extremamente importante, que cai, não tem um ano que não tenha caído termoquímica, né, no Enem, já teve anos de cair 2, 3 questões de termoquímica, e vai valer a pena a gente entender. Depois de termoquímica, a gente vai ver só pouquíssimas coisas, já vamos entrar, de fato, nos assuntos do terceiro ano. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, gente, e até a próxima.